Fala Truckers, bem-vindo a mais um episódio do Conexão Quero Truck, o seu podcast da plataforma Quero Truck, feito para você que tem diesel na veia. Toda sexta-feira, meio-dia, um episódio novo com informação, entretenimento, muito conhecimento segmentado para você que é do ramo, do mundo dos transportes e da logística. A gente faz tudo com muito carinho, você sabe disso. Para acessar, basta ir lá no www.querotruck.com.br e você tem acesso a uma gama enorme, muito grande mesmo, dos melhores anúncios em caminhões e implementos rodoviários do Brasil, mas também tem acesso a todas as nossas plataformas, inclusive essa que você está assistindo aqui agora, o nosso podcast. E já que está aqui assistindo, não esquece, segue aqui de uma vez esse canal. Se você está assistindo pelo Instagram, se você está vendo a gente pelo YouTube, vem aqui, se inscreve no canal e já ativa o sininho, que deve estar aqui em cima, em algum lugar da tela, para você poder estar por dentro dos novos episódios, porque quem chega primeiro, bebe água limpa, e aí você fica com a informação em primeira mão para você, tá bom? E claro, eu sempre lembro, participa, deixa o seu comentário aqui também nos comentários do vídeo, seja em qual rede você estiver assistindo, que a gente vai responder para você. E quem responde durante a temporada, né, nessa sexta temporada, concorre a uma caneca exclusiva Quero Truck, que a gente manda para você. Assim que terminar a temporada, a gente seleciona todos os nomes que interagiram com a gente e sorteia para que você possa ter uma caneca exclusiva dessa, que só quem vem aqui no Conexão tem, hein? Essa aí é uma fechadinha para os nossos ouvintes. E hoje não é diferente. Todos os dias de episódio a gente traz um episódio interessante, mas o de hoje ele pode ser especialmente interessante para você que pensa depois da curva da estrada, né? Até onde você tem visibilidade de produção, você enxerga, mas e depois? E quando chegar o teu momento de não produzir mais, como é que funciona essas questões de previdência? Como é que funciona a aposentadoria? Já parou para pensar aí, trucker, motorista, você que está envolvido no ramo dos transportes em qualquer nível, já parou para pensar como é que vai ser depois da curva? Pois é, a gente te ajuda a pensar nisso, trazendo aqui uma convidada super especial que vai dizer tudo o que você precisa saber sobre aposentadoria. Ela é empreendedora e advogada há mais de 8 anos, formada pela PUC Minas, especializada em regime geral de previdência social, e basicamente pelo INSS, né? O interesse dela na área surgiu na adolescência já. Na verdade, eu diria até que na infância. Já conheço um pouco aqui da história dela. Na infância, na verdade, ao acompanhar a trajetória da mãe, que também era advogada desta área. Ela teve vivência nas agências do INSS ainda criança, com a mãe levando para o trabalho, e aprendeu a gostar desse tema e acabou se capacitando na área técnica desse tema também. Ela é especializada em assessorar juridicamente aqueles que dependem da Previdência Social e trouxe hoje aqui informações super interessantes para você, inclusive você que acha que isso não é para mim, eu não contribuí por muito tempo, sei lá, tem suas dúvidas sobre a Previdência Social? Fica ligado, porque a Marina Assis está aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela sua presença, Marina. Ai, Melodiva, eu que agradeço muito a oportunidade de ter aberto esse espaço aqui. Acredito eu que eu vou conseguir trazer muito conteúdo aí para contribuir para esses ouvintes, né, especialmente aí esses caminhoneiros, principalmente voltado para essas questões de aposentadoria, né, benefícios do INSS, que dá essa garantia de um futuro melhor, um futuro que dê condição de garantir o sustento tanto da família e principalmente quando se depara naquele momento de vida que não tem mais condição de trabalhar, né? No mais, muito obrigada mais uma vez por tudo, pelo espaço. A gente que agradece, imagina. A gente que agradece, porque aqui, realmente, no Conexão, a gente procura trazer temas diversos, mas sempre com uma coisa em comum. Eles complementam a vida do nosso público que está lá. A gente tem essa preocupação genuína. A plataforma Quero Truck, ela foi planejada, foi pensada para, em 360 graus, atender todas as necessidades do transportador. E quando eu uso a palavra transportador, eu estou falando desde o autônomo, do pequenininho, até o grande transportador, até o grande fabricante de veículos, implementos. A gente pensa sempre de uma forma 360 graus. E a gente sabe que
esse é um ponto que atinge uma grande parte da nossa audiência, a preocupação com o futuro. Eu brinquei aqui que é o depois da curva, né? Até onde eu enxergo na estrada, beleza. O que eu não enxergo depois, eu preciso ter assessoria. E a gente faz questão de trazer, então é a gente que agradece que você tenha vindo dividir esse conhecimento aprofundado que você tem dentro desse segmento que é tão importante pra gente, tá bom? Certo, perfeito. Bom, a gente tem uma tradição, na verdade a gente tem várias tradições, esse podcast já está na 6ª temporada e a gente vem mantendo algumas tradições que estão sendo muito bem aceitas pelo nosso público. Uma delas é a da indicação de literatura ou de uma obra de cinema, de um filme, né, no caso, conectado ao assunto. E a gente separou, a nossa produção separou uma indicação de um livro, que é para quem quer entender um pouco mais, é uma leitura mais técnica, mas para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto, o livro se chama Reforma da Previdência Social, as novas regras de aposentadoria conforme a íntegra do texto final aprovado pelo Senado. E possui vários autores, porque é uma obra coletiva, de colaboração coletiva, né, da editora Scala, e basicamente a sinopse diz o seguinte, que aprovado após meses de debate, a reforma da Previdência dividiu opiniões no Brasil. O livro Reforma da Previdência Social apresenta o texto final aprovado, que está validado, as análises de especialistas sobre os seus impactos, os pontos positivos e negativos, além de abordar também o futuro do INSS e incluir o texto completo da PEC paralela em tramitação. Um tema técnico, é claro, mas no nosso público tem muitas pessoas também técnicas dessa área, se quiserem se aprofundar. Obviamente a literatura é um caminho, também vamos ter aqui no finalzinho o contato da Marina para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. Eu particularmente não lia ainda essa literatura, não é uma literatura que esteja conectada à minha vivência direta, mas eu gosto sempre de ter essas fontes, porque na hora da consulta é o tipo de literatura que te serve muito como consulta também, né? Bom, Marina, fala para mim uma coisa, você já, antes da gente entrar propriamente dito na parte técnica, me chamou muita atenção a sua sinopse, o release aqui que a minha produção preparou, de que o seu interesse pela aposentadoria surgiu na infância. Interessante demais. Mas como assim, gente? A menina pequenininha já tá pensando em aposentar? Como é que foi isso? Explica pra gente. Eu acho que hoje em dia muita gente tem esse sonho, né? De, quando que eu vou aposentar? Mas não necessariamente isso aconteceu comigo. Eu tenho a minha mãe. Minha mãe, ela tem um escritório já há bastante tempo, apesar de, na época, ela ainda não ser advogada. Ela atuava mais na condição de despachante, lidando com processos administrativos, na via administrativa mesmo. Ou seja, lidava diretamente com o INSS. E nesse meio tempo, com criança pequena, aquela correria, e o INSS na época era necessário ir até a agência, né? O que está totalmente diferente de hoje em dia, com toda essa informatização. Acabava indo para fazer os requerimentos de aposentadoria dos clientes dela, e não tinha com quem deixar, e a Marina atrás. Me recordo, tenho lembranças de Marina correndo pela agência enquanto pequena, ou seja, acabei crescendo nesse ambiente. Na minha adolescência, vendo aquela necessidade da minha mãe de ter uma pessoa para estar acompanhando, seguindo o mesmo passo, né, e surgiu também essa curiosidade de querer entender melhor, comecei a atuar junto no escritório. E foi a partir daí que foi vindo o gosto pelo direito previdenciário. Logo após entrei na faculdade com a intenção, com um brilho no olho de ter acesso à disciplina de direito previdenciário, mas a disciplina ela foi cair logo lá no 10º período. Ou seja, eu precisei de fazer o curso inteiro, que foram durante 5 anos, né, para só no final conseguir ter acesso ao direito previdenciário. Mas isso não me impediu, isso mantive ele firme, graduada, e hoje em dia a gente tem o nosso escritório. O nosso escritório ele tem sede em Contagem, né, aqui em Contagem mesmo, e a gente atua especialmente em direito previdenciário. A gente optou por abraçar essa área, que a gente tem um prazer enorme de atuar, principalmente porque a gente lida com pessoas que realmente precisam de ter esse tipo de orientação, precisa desse auxílio de um profissional especializado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existem diversas áreas do direito, e no direito previdenciário a gente vê a necessidade de aprofundar, principalmente em razão dessas mudanças diversas que acontecem a todo momento. Inclusive essa mais recente e que tomou uma proporção muito grande, que foi a reforma da Previdência que aconteceu no final de 2019.
né, que trouxeram aí diversas alterações e mudanças interessantes que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Com certeza, a gente está aqui para isso, a gente vai se aprofundar. Mas aí quando falam normalmente, né, acho que num público geral, né, isso envolve todo mundo, quando fala em direito, quando fala em previdência, as pessoas já pensam assim, é normal que as pessoas dizem, nossa, complicou, é difícil, é complicado, é burocrático, mas pode até ser, mas é necessário. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, qual é a importância do direito previdenciário para o trabalhador? Qual a importância dele, ainda que ele não goste muito do conceito da burocracia, do processo, das etapas que o processo exige, qual é a importância dele em tentar entender um pouquinho melhor sobre o direito previdenciário? Tá, então vamos lá. Para a gente conseguir sintetizar melhor a questão do direito previdenciário, é importante a gente entender que hoje em dia o regime geral de previdência social ele é regido pelo INSS, né? O INSS ele é considerado um Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, é um seguro que dá garantia para aquele trabalhador de conseguir no futuro ou quando houver necessidade de estar resguardado recebendo, por exemplo, aquela pessoa que se acidenta ou sofre ou se adoece e precisa de ter algum amparo, não tem condição de continuar prestando as suas atividades, né? O INSS ele serve para dar essa condição, dar esse conforto da pessoa estar em casa no momento de recuperação, de não estar totalmente desamparado, certo? E é muito importante cada um ter consciência dos seus direitos, por quê? Porque isso vai facilitar, inclusive, por exemplo, no requerimento de uma aposentadoria no futuro. Por quê? A aposentadoria ela tem diversas regras, ou seja, é importante a pessoa ela contribuir para se encaixar em alguma regra e lá na frente conseguir receber esse benefício, principalmente no momento quando já não tiver mais condição de continuar trabalhando. De produzir, exatamente. É importante. E você citou uma coisa muito importante, né? Que não existe só a aposentadoria como a gente conhece, só a aposentadoria. Não existe só esse benefício, né? O INSS na verdade, uma grande seguradora. Você contribui, você paga suas parcelas durante a vida para depois ter o benefício do seguro de volta, como qualquer outro seguro de carro, que você paga um ano inteiro para se bater, se amassar, se quebrar um vidro, você usar de diversas formas. Quais são os principais, não precisa me citar todos, mas quais são os principais benefícios do INSS para o trabalhador? Ok, então, benefício, hoje em dia, a gente se fala da aposentadoria, né, que é aquela pessoa que depois de ter percorrido todo o tempo laboral aí, trabalhado, consegue receber o benefício. Dentro dessa aposentadoria existem diversas, principalmente em razão dessa reforma da Previdência que teve, foram instauradas 4 regras de transição, né? E isso há necessidade da gente identificar os requisitos de cada regra e verificar se aquela pessoa se encaixa nela. É claro que cada regra tem a sua especificidade e gera valores diferentes também, né? Além da aposentadoria por tempo, a gente se fala aí também da aposentadoria por idade, né? Para o homem, ele precisa de alcançar aí os 65 anos de idade. A mulher já houve, em razão dessa reforma da Previdência, houve uma alteração da idade de 60 anos para 62. Agora, hoje em dia, exige que a mulher tenha 62 anos. Existe a categoria da aposentadoria especial, que ela pode estar voltada exclusivamente para esse público aí, nossos ouvintes, né? Que é o motorista de caminhão. Em razão dessas diversas alterações que tiveram na legislação, a gente tem uma em especial que ocorreu lá em 95, né? Que antes, o simples fato, trazendo como exemplo o motorista de caminhão, o simples fato dele comprovar esse tipo de atividade, ele já demonstrava para o INSS que se tratava de uma atividade penosa, certo? Ou seja, até 1995, esse trabalhador motorista, ele conseguia antecipar a aposentadoria dele. Tinha uma visão diferenciada sobre a profissão. Exatamente. Em razão de toda essa mudança, de toda essa atualização de critérios aí da Previdência. Tem esses critérios especiais por se tratar de uma atividade penosa, que causava um dano ali para a saúde,
né? Ou seja, eu tô falando, existe aí a categoria da aposentadoria especial, além disso, outros benefícios importantes também, que é o benefício por incapacidade, né? Antes se falava do auxílio doença, que era um benefício temporário, ele teve a nomenclatura dele alterada em razão da reforma da Previdência, que era aquela pessoa que ficava doente, mas tinha condição de se recuperar, né? Além disso, temos aí o que se fala muito da aposentadoria por invalidez, que é aquela pessoa que ela sofre um acidente, fica incapacitada de forma permanente, aí ela é aposentada. Além disso, temos também o benefício de pensão por morte, né, para garantir aquela condição ali para os dependentes, no caso de óbito, né? Ou seja, existem diversos outros benefícios aí que o contribuinte, ele consegue resguardar o direito, é claro, se contribuir. Né? Por isso a importância de sempre ficar atento e não deixar de fazer qualquer recolhimento. Legal. Eu queria aproveitar o gancho quando você fala de diversos tipos de benefícios. Eu também queria entender o seguinte: e se a gente selecionar a profissão motorista, né? Existem tratativas para classificações diferentes para cada tipo de motorista, um tipo de aposentadoria também, tipo motorista autônomo, motorista, sei lá, cooperado, existe diferença nessas na tratativa? Ok. Na realidade, com relação ao motorista, existem diferenças do tipo de contribuinte, a forma como a pessoa ela vai contribuir para a Previdência, certo? E realmente existem essas diferenciações. O motorista autônomo, que é aquele motorista que por conta própria, com o caminhãozinho dele dono do próprio caminhão. Dono do próprio caminhão, ele faz o horário dele, ele faz o transporte dele, ele carrega a carga dele. Como que ele contribui? A contribuição dele é por conta própria. Ele vai lá, compra um carnezinho, geralmente aqueles carnezinho laranja, na banca de revista, preenche aquele carnezinho e faz o pagamento mensalmente. Até hoje é assim? Esse modelinho? Existe o carnezinho, mas é claro que com essa informatização digital, toda, né? É possível entrar lá no meu INSS, que hoje é o portal do INSS, acessar, baixar a guia e fazer o pagamento mensalmente. Legal. Certo? Além disso, existe a categoria do contribuinte empregado, que é aquele motorista que está carteira assinada, CLT registrado, legislação trabalhista ali, CLT, recebe o salário dele todo mês, né? Cumpre horário. A contribuição desse já é abatida na fonte. Esse ali, né? daí já é descontado na própria folha. Okay. Né? É uma obrigação da própria empresa já fazer. É compulsório, né? Como diz, né? É obrigatório, exatamente. Não tem como escapar. Na realidade, todo contribuinte, eu volto lá no início da minha fala, né? Todo contribuinte, ele que recebe qualquer remuneração, ele é considerado um contribuinte obrigatório. Okay. Ele precisa de contribuir. Certo? Não significa que ele é um autônomo que trabalha por conta própria, que ele está isento dessa responsabilidade, não. Se ele recebe, então não se ele ofere, não é uma opção. Se ele ofere qualquer tipo de valor, ele tem a obrigação de efetuar o pagamento da Previdência. Okay. Até mesmo para estar se resguardado lá no futuro. Né? Falei do autônomo, falei do empregado. A gente tem aí a categoria dos cooperados, né, que estão ligados a cooperativas. Né? Na realidade, esse profissional cooperado, a vinculação dele é participar de forma ativa da gestão e da operação da cooperativa. Mas a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. Né? Geralmente, é a pessoa que pega o caminhão, recebe ali o pedido do frete, vai fazer prestar um serviço para alguma outra empresa, né? Existe essa categoria do cooperado. E de quem que é a obrigação de efetuar esses recolhimentos? Da empresa. Né? A empresa ela tem a obrigação no caso da cooperativa? Da cooperativa. Okay. A cooperativa ela tem a obrigação de efetuar o recolhimento mês a mês daquele cooperado. Né? E uma outra categoria, agora que tem se falado muito, que é o microempreendedor individual, né? Que é o MEI. Que existe o MEI aí do caminhoneiro, que é um MEI específico. Tá, não é o mesmo MEI. Não é o mesmo MEI. Existe o MEI que ele abarca aí diversas outras profissões, né? Claro que de autônomo, prestadores de serviço, por conta própria, e o MEI do caminhoneiro. E qual que é a diferenciação de um MEI para o outro, o MEI do caminhoneiro? O MEI do caminhoneiro, ele exige que esse caminhoneiro ele faça uma inscrição, um registro, no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. É um tipo de registro que ele é regulamentado pela ANTT. É o RNTC, né? Exatamente. Okay. Há necessidade de fazer isso e, ao fazer a inscrição
como microempreendedor, ele faz o pagamento da DAS, né? Ou seja, a responsabilidade é do próprio microempreendedor, né? Ele faz o pagamento da DAS, que se dá de forma mensal, numa alíquota de 12% ali sobre o salário mínimo, certo? O que diferencia a alíquota do MEI caminhoneiro do MEI comum é esse valor da alíquota. Enquanto o MEI comum é 5%, o caminhoneiro é 12%. Em razão de quê? Porque o faturamento, que é o limite da categoria para o trabalhador ser caracterizado como MEI, ele precisa de ter um limite de faturamento de R$ 251.600 por ano. Enquanto o MEI comum é R$ 81.000, ultrapassando isso, aí já desenquadra dessa categoria de microempreendedor. Porque a arrecadação do transportador é um pouco mais alta do que a da pessoa física normal, né? Exatamente. E aí a alíquota podia ser diferente, o governo, a tarifa mais alta, quem ganha mais, não tem jeito. Exatamente. E o que a gente tem observado muito é que muitas empresas têm optado por fazer a contratação desses trabalhadores, motoristas, né, nessa condição de PJ, de pessoa jurídica. Por quê? Porque o microempreendedor, ele tem essa facilidade, essa oportunidade de emitir nota fiscal pelo serviço prestado, o que faz com que essas empresas, os empregadores, tenham uma diminuição ali na forma de tributação, certo? Aí muitas das vezes deixa de contratar um profissional autônomo para contratar um MEI. E como é que é calculado, Marina, essa questão do benefício? Que a gente falou aqui sobre a diferença da alíquota do MEI caminhoneiro com o MEI normal, 5 para 12, beleza? Mas no geral, como é que se chega a essa estatística de quanto que eu tenho que arrecadar para efetivamente ter uma aposentadoria? Eu quero sendo mais claro, né? Como é que eu calculo posso estar enganado, mas eu vou te fazer a referência para você lembrar. A minha aposentadoria é calculada em cima da média dos 80 maiores salários. Como é que é calculado hoje a aposentadoria de um contribuinte regular? Vamos considerar a aposentadoria de longo prazo, por prazo mesmo de trabalho cumprido. Não as que podem acontecer eventualmente por uma invalidez. Isso aí a gente não tem como prever. Mas a normal, a regular, a temporal, como é que funciona? Tá, ok, vamos lá. Isso realmente é uma dúvida muito grande de muita gente. A gente recebe diversos clientes que, após a concessão da aposentadoria, eles falam, mas poxa, achei que ia ganhar tanto. Eu achei que eu ia receber o mesmo salário que eu estava recebendo, por que veio menor? O que é importante a gente entender é que existe uma forma de cálculo da Previdência. A legislação previdenciária, ela prevê que leva em consideração os salários de contribuição que a pessoa fez ao longo da vida. É claro que tem um marco inicial ali, que é a partir de julho de 94, que é quando iniciou ali o Plano Real, né? Ele utilizou isso aí como marco. E a partir de todas essas contribuições, faz uma soma e apura-se uma média, certo? Como eu havia dito, existem diversas categorias de aposentadoria e cada uma vai aplicar uma alíquota em cima dessa média. Por isso, é da importância de estar atento aos requisitos de cada aposentadoria, porque muitas vezes você pode estar antecipando o requerimento, sendo que se você esperasse mais 2 ou 3 meses ou o máximo aí 1 ano, você poderia estar recebendo um benefício muito mais vantajoso, com valor muito melhor. Né? Ou seja, só para traduzir aqui essa forma de cálculo, leva em consideração salário de contribuição desde julho de 94 até a data do requerimento. A partir disso é feita uma média, por isso a importância da pessoa ficar atenta na forma e como recolher. Por quê? Vamos voltar aqui agora um guincho lá na questão do microempreendedor. A gente falou que é 12% sobre o salário mínimo, certo? Ou seja, esse trabalhador, ele está contribuindo de forma a garantir um salário que não vai ser um salário que vai ter um valor alto, um valor elevado lá na frente. Por isso que é importante, se for o caso, se for do interesse dessa pessoa, ela contribuir de forma paralela, como uma forma de complementação. Assim, ela vai conseguir, a cada mês, fazer um aporte de um valor maior e, de uma certa forma, lá na frente, vai conseguir ter um reflexo aí na média. Entendi. Mas então, vamos supor, vamos somente supor, tá? Que eu estou contribuindo, obviamente, sobre o salário mínimo, 12% sobre o salário mínimo,
a minha aposentadoria ao final do meu período, ela vai ser de um salário mínimo mensal a partir dali? Sim, se durante esse período de contribuição, que a gente chama do período de base de cálculo, as contribuições foram todas sobre o salário mínimo, consequentemente, você vai receber um valor de um salário mínimo. Que esse é o mínimo de uma aposentadoria também. É o mínimo. Não existe uma alíquota mínima que um salário mínimo hoje no Brasil. Não. A Previdência Social ela é limitada, tem o limite ali do salário mínimo, ou seja, ninguém consegue receber menos daquilo, assim como existe um teto máximo também. E qual é esse teto máximo? Teto máximo hoje está em torno de 7 mil e pouquinho, eu não lembro, não vou recordar o número exato. 7 mil e pouquinho, mas tá ótimo. Mas quanto eu preciso contribuir mensalmente? O meu motorista ele precisaria contribuir mensalmente, percentual a um salário mínimo, para ter uma aposentadoria desse tamanho, por exemplo. Vamos lá. Se ele faz o pagamento de 12% sobre o salário mínimo, ele precisa de complementar esse restante, porque o valor, a alíquota mensal que o contribuinte obrigatório ele precisa fazer para garantir a aposentadoria é 20%. Ou seja, ele faz esse complemento por fora, até alcançar os 20%, de forma que ele faz a contribuição em cima dessa diferença do salário mínimo para o teto máximo. É claro que ele não pode fazer o pagamento em um valor acima do teto máximo. Porque não justifica, você estaria jogando lógico. dinheiro fora. Então, só para ver se eu entendi, tá bom? Só para ver se eu mesmo compreendi. Se eu contribuir com 12% sobre um salário mínimo, ao final, a minha composição de aposentadoria seria um salário mínimo. Ponto. Agora não, eu quero me preparar durante o meu período para me aposentar com o teto da Previdência, que é em torno de 7 mil e pouquinho. Fazendo uma conta rápida aqui, daria mais ou menos, eu teria que contribuir com 20% sobre o teto. 20% de 7 mil e pouco vai dar uns R$ 1.400 por mês. Então, se eu contribuir com 18% de um salário mínimo, bota a matemática para funcionar aí, tá, galera? Um salário mínimo hoje está R$ 1.420, se eu não me engano. 12% disso vai dar R$ 169 de taxa. Só que para ter o teto, eu precisaria estar contribuindo em torno de 1.400. Eu vou fazer 1.400 menos os 169 que eu já paguei, que vai dar mais ou menos R$ 1.230, alguma coisa assim. Eu teria que pagar R$ 1.230. Só estamos falando em números gerais, tá, gente? Não vai cobrar depois da gente aqui o número exato, não, números gerais. Eu teria que contribuir mais um complementar de R$ 1.200 e poucos para ter acesso ao teto da Previdência quando eu me aposentasse. E isso, pelo que eu entendi, se eu entendi bem a sua informação, não existe mais depois da reforma, não é mais sobre os 80 vezes, ou seja, eu faço isso 80 meses durante a minha vida, as 80 maiores contribuições, não é mais, é sobre todo o meu período de contribuição, vai ser feita uma média geral que vai me dar acesso a realmente o meu teto daquilo que eu posso receber como maior contribuição, maior aposentadoria ao final. É isso, mais ou menos? Exatamente. É isso. Essa questão do cálculo, antes fazia esse descarte de 20%, considerava as 80 maiores contribuições, né? Okay. Em razão da reforma da Previdência, que teve essa alteração na forma de cálculo também, agora considera-se todo o período completo. Mas é claro que existe uma ressalva aí, como eu já havia comentado, existem espécies de categorias de aposentadoria diferentes. Okay. E cada uma tem uma alíquota a ser aplicada em cima da média. E ou seja, nem sempre vai ser 100% dessa média. Okay. Pode ser um valor inferior. E isso se dá em razão de, por exemplo, a pessoa ela ainda é muito nova. As pessoas, no caso, vamos trazer como exemplo o nosso motorista, né? O motorista ele ainda é muito novo, mas apesar disso, ele conseguiu fechar o tempo suficiente para aposentadoria por tempo. Em razão, por exemplo, da questão de se tratar de uma atividade especial, que faz antecipar... Cargas de inflamáveis, por exemplo. Exatamente. Né? Isso faz com que, dependendo da espécie de aposentadoria que ele se encaixar, o fato de ser mais novo, há uma aplicação que hoje se falam do fator previdenciário. Sim, que é o fator, ele visa a diminuir esse valor da aposentadoria como uma compensação pelo fato da pessoa estar se aposentando mais nova. Entendi. É um reflexo ali, a pessoa está aposentando mais nova, aí é uma forma da Previdência. Se ela está aposentando mais nova, significa que ela vai receber essa aposentadoria por mais tempo,
ela Então, custa mais caro para a ela Previdência. custa mais Então, cara. obviamente, é uma matemática, né? Não, Exatamente. não existe almoço grátis, né? É sempre a conta fecha que o almoço nunca é grátis, né? Tem sempre uma compensação. O mercado se regula sempre. Hoje a ação sobe, amanhã ela desce. A média do mercado vai se manter. A gente sabe, a gente entende isso. E acho que aí o grande ponto X da questão, né? Que pode parecer uma matéria muito complexa, e é uma matéria muito complexa, mas que eu acho que essa matéria complexa realmente cabe ao advogado do direito previdenciário o domínio do todo. Ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, nosso espectador, nosso internauta, ele tem uma categoria específica. Então, não é tão difícil, porque você vai sintetizar. E o meu direito, né? Especificamente eu, que sou um motorista de caminhão-tanque que transporta combustível. Vamos entender a sua categoria. E aí, a procura por um advogado nesse ponto é muito importante, porque aí você vai pegar e vai ler a trilha da vida desse cara. Ó, o seu direito é esse aqui. Dentro da sua linha, você tem esse direito, esse dever também de contribuição. Seu período é esse, seu tempo é aquele. Ah, mas não era portanto. Não, teve uma reforma aqui que aplica na sua categoria. Ah, mas o meu amigo não é, mas seu amigo não é caminhoneiro de motorista de caminhão-tanque. Então, cada categoria é uma categoria muito importante que cada um entenda a sua história, correto? Correto. Pensando nisso, na importância de ter um profissional que domine o contexto como um todo, porque é realmente bastante complexo, como é que as pessoas encontram você para tirar mais dúvidas, né? A gente vai colocar aqui, obviamente, no nosso canal também o caminho, né? O caminho para falar contigo, para falar com a tua empresa, porque esse é um ponto que eu gosto de deixar para os nossos internautas uma conexão com a solução. E você é uma solução nesse ponto. Como é que a gente te encontra? Bom, então vamos lá. O meu escritório, como eu havia dito, a gente tem sede em Contagem. Ok. Nas redes sociais, a gente está lá como asismadureira.advocacia, o nosso Instagram, @. A Marina, em especial, é @assis.marina. É claro que a gente vai estar ali de portas abertas, como há bastante tempo o nosso escritório ele existe, né? Para atender todo mundo e conseguir assessorar e esclarecer qualquer dúvida que porventura surgir, porque assim como você realmente pontuou, existem muitos detalhes da legislação previdenciária e como eu havia iniciado, o conhecimento ele é poder. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento em mãos, a gente consegue ir muito longe e conquistar e garantir muito mais sucesso, né? Sucesso, nesse nosso caso, um sucesso financeiro. Sem dúvida. Muito, muito bom. Eu tenho certeza que a turma vai procurar, porque a turma se interessa muito por essa pauta, por esse tema, tá? A gente tem aqui um quadro, que é uma brincadeira, na verdade, de mito ou verdade. São 3 cartinhas que a gente faz com todos os convidados. Carta 1, 2 e 3. Você vai selecionar uma e a gente vai te perguntar se é mito ou se é verdade o que está escrito aqui. Certo. 1, 2 ou 3? Vamos lá. Pode ser no 2. Vamos no meio. A gente está fazendo uma brincadeira nessa temporada e que até agora o 2 está unânime. Todo mundo escolhe o 2 em primeiro lugar. Olha só. Os trabalhadores autônomos não têm direito à aposentadoria. Mito ou verdade? É mito, lógico que é mito. É claro que o autônomo ele precisa de estar com as suas contribuições em dia. Precisa de estar todo dia efetuando o pagamento. E para garantir a aposentadoria precisa de preencher os requisitos necessários para aquela aposentadoria, né? Ou seja, ficar um determinado tempo ali efetuando os recolhimentos. Legal. Mas o autônomo tem direito à aposentadoria, sim. É mito, então. É mito. 1 ou 3? Mais uma. Vamos na 1. Na 1. Caminhoneiros têm direito à aposentadoria especial. Só por ser caminhoneiro. Só por ser caminhoneiro, infelizmente, hoje em dia, não mais. É mito, né? então. É mito isso. O caminhoneiro, ele consegue se enquadrar numa categoria ali mais especial, desde que ele consiga demonstrar que a atividade que ele exerce é uma atividade considerada insalubre ou uma atividade perigosa. Exemplo no caso que a gente daqueles falou, transportadores de produtos... de combustível, por exemplo. De produtos perigosos, né? Inflamáveis. Ok. Legal, você vê, é simples e a gente quebra o paradigma, se é mito ou se é verdade. Depois a gente aproveita sempre a nossa especialista do assunto aqui falando do tema. E a gente tem também um outro quadro, que esse aqui vai te dar um refresco, que esse aqui é com o nosso time ali. A gente tem é o momento da lâmpada mágica aqui. Nossa lâmpada mágica, eu falo sempre, não é a lâmpada das Arábias, não, a nossa lâmpada é bem brasileira.
brasileira. Tem até uma mescla aqui com um injetor de óleo diesel, de óleo lubrificante. É uma lâmpada bem cara, Quero Truck, para o nosso momento Fórmula Mágica. A gente sempre esfrega a nossa lâmpadazinha para ver a dica do dia. Vamos lá, vamos ver o que tem pra gente. Fala, truckers! Hora da dica para você que quer vender mais, tá bom? Sabe por que ovo de galinha vende mais do que ovo de avestruz? Porque galinha cacareja, isso aí, ela faz barulho. No mundo dos negócios é mais ou menos a mesma coisa. Quem anuncia mais, quem publicita mais, vende mais. E a Quero Truck foi pensada para você poder vender mais. Muito simples, você acessa www.querotruck.com.br, ali você clica em Quero Vender, vai fazer o teu cadastro em menos de 1 minuto, que é muito rápido, e a partir daí você está liberado para fazer os teus anúncios com a maior facilidade. E tudo por quê? Porque a Quero Truck foi pensada para facilitar a sua vida e fazer você vender mais. Ah, e não esquece, tá? Para vender não tem fórmula mágica, tem que anunciar. A gente pode falar da sua marca nesse espaço. Entre em contato pela plataforma e seja um parceiro. E é isso aí, gente. Tirando a brincadeira de fórmula mágica, porque fórmula mágica não existe para fazer bons negócios. Se você quer comprar legal, se você quer vender mais, se você quer ter um bom serviço prestado, selecione bem o teu prestador de serviço, selecione bem a plataforma que você busca as soluções. E é para isso que a Quero Truck está aqui, para te ajudar em todas essas questões. E também para te ajudar, o quadro da nossa profissional, da nossa especialista, né? A dica da especialista, professora Paula Mota, que está aqui nessa temporada inteira, a 6ª temporada, dando dicas sobre saúde, sobre cuidados com a pele, sobre ergonomia. Ela vai tirar também a dúvida hoje do nosso internauta, o Fernando, que é de Betim, Minas Gerais. Ele disse assim, não tenho tempo para me exercitar em uma viagem. Como ter uma rotina mesmo com a correria do dia a dia? Porque, obviamente, é importante ter uma rotina de cuidados. Como fazer isso, professora Paula Mota? Por favor, explica pra gente. Olha, que pergunta difícil que você me fez, porque a atividade física regular, ela é muito importante para a nossa saúde. Então, eu gostaria muito que você tentasse, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, se exercitar. Claro que, às vezes, se você pega uma rotina durante toda a semana, fica difícil realmente de fazer esse exercício. Mas ele é essencial. Então é importante que você tente encaixar de alguma forma dentro dessa rotina atribulada aí na estrada. Tá aí a Paula Mota nessa temporada matando as dúvidas dos nossos internautas. E por aqui eu agradeço também a sua presença, Marina, que também tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes de forma simples, de um assunto tão complexo, e que ficou aí o teu contato. Tenho certeza que vai ter gente te perguntando mais alguma coisa, querendo entender melhor, um pouco mais aprofundadamente esse assunto, porque é do interesse de todo mundo, né? O que está depois da curva também faz parte da estrada, isso é muito importante. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Melody, eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade, e como eu falei, estou à disposição, qualquer dúvida, precisar de esclarecer, a gente está de portas abertas aí. Eu que agradeço. E aqui ninguém sai como entrou. Essa caneca é um presente nosso da Quero Truck para você levar para casa e lembrar da gente lá quando estiver tomando seu cafezinho quente, tá bom? Maravilha, agradeço. Imagina, a gente que agradece. Espero que você tenha gostado, tenha tirado alguma dúvida, tenha curtido o nosso conteúdo. Tá aqui para você compartilhar, para você enviar para um amigo, para você assistir de novo. Não esquece, segue a gente no canal, porque toda sexta-feira, ao meio-dia, conteúdo novo. Para você que tá em casa, que tá no escritório, ou que está na boleia do seu caminhão. Espero eu que estacionado assistindo aí o podcast, né, com segurança. Siga com Deus, a gente fica por aqui. Um abraço!